Olá, queridos amigos e irmãos, estamos aqui de volta para a segunda parte do nosso estudo, onde Jesus ele é um rio de água viva, uma fonte de água viva. Quero pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, me dá a honra aí da tua inscrição, tá bom? E se gostar aí do conteúdo do estudo, eu peço para você compartilhar e não esquecer de dar o teu like, tá bom? Vamos juntos também na rede social, Facebook Edivaldo Domingues e Instagram pr.edivaldo Domingues. Bom, a segunda parte aqui do nosso estudo abrange o livro de Ezequiel, capítulo 47, onde estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 4, também o capítulo 7, Jesus afirmando que ele é um rio de água viva, ele é uma fonte de água viva, que se você amá-lo de acordo com a Escritura e honrá-lo, ter uma fé com atitude, na verdade, você também será um rio de água viva. Você vai fluir água viva de dentro de você, ou seja, levando vida para quem não tem. O amor que você recebeu de Jesus, você flui para quem não tem. Então você leva fé, você leva esperança, você leva palavras de conforto, você leva conselhos. Enfim, você se torna uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que representa Jesus aqui na Terra. E aí, então, agora nós vamos continuar esse estudo e encerrar nessa segunda parte, falando aqui de Ezequiel, capítulo 47. O versículo 5 diz assim, que a última medida, né? Nós vimos aí que são 4 medidas que o Senhor te leva em águas, tá bom? Águas que dão no tornozelo, no joelho e nos lombos. Mas a última medida é muito profunda. Já não são águas. A palavra afirma no versículo 5 que é um rio. Um rio que não se pode passar, não se pode atravessar. Águas muito profundas. Então imagine a correnteza. Mas o Senhor te leva a nado até um ponto, tá bom? No versículo 6 ele te traz para a margem de novo, ou seja, te traz para a realidade. Estaremos então cavando nisso. Quero observar você, quero trazer essas observações para você, tá bom? Que as 3 primeiras medidas, o tornozelo, joelho e lombo, demonstram um crescimento espiritual em nossas vidas. Sabe como diz o apóstolo Paulo? Meninos na fé, né, que tem que dar papinha, não é verdade? Conforme você vai crescendo, o Senhor vai te dando mais. Então, água no tornozelo até chegar na água profunda, que nós vamos falar. Mas essas 3 primeiras medidas, os pés estão no chão, dando uma sensação de conforto, de segurança, percebe? Quando você está atravessando as águas, com água no tornozelo, no joelho e no lombo, você está com o pé no chão. Já entrou no rio, ficou com o pé no chão, numa piscina, o pé no chão. E quando você perde o chão? Não dá um desespero? Ainda mais um lago que você não conhece, ou um rio, você já não, imediatamente já não busca boiar ou nadar, porque você perdeu o chão, tá? Então, aí sai da zona de conforto. Então, a gente, se o Senhor quer mais para nós, é perigoso a gente estar vivendo num automático, eu posso dizer assim, sabe? Numa zona de conforto, com medo de trocar de medida. Quantos irmãos estão com águas, estão anos na igreja, muitos anos, não é? Na presença de Deus, mas com água no tornozelo e tem medo de passar para a água no joelho, essa medida maior, depois chegar com água nos lombos. Então, nós temos assim, pessoas que não se lançam, não buscam mais de Deus, ou mesmo ainda até hoje estão na igreja e não têm o prazer de honrar. O que é honrar? Honrar é servir, né? Servir a Deus, servir o próximo com amor, ser uma pessoa útil na igreja do Senhor, percebe? Então, muitas pessoas ficam no raso, estão salvas, mas vivem nessa medida rasa. Deus tem mais para nós e Ele espera mais de nós, porque Ele deu o Filho dele 100% naquela cruz por nós, percebe? Ele deu a vida ali por nós. Então, Ele quer que você não apenas assista um culto, Ele quer que você seja ativo na igreja onde você congrega, que você colabore para o crescimento da obra, tá bom? Então, quando queremos mais, olha só,
temos que cavar. Até na natureza, temos que cavar. Até na natureza. Se queremos as riquezas dessa terra, ouro, prata, pedras preciosas, até mesmo petróleo, é fácil. Não tem que cavar. Não tem que contratar maquinários especializados, pessoal especializado, tirar, manusear, trabalhar para depois obter, por exemplo, o ouro aqui no dedo. É custoso, ele não sai assim da natureza. Então, tudo que é precioso aqui na terra exige sacrifícios. Tem que cavar. E no reino de Deus não é diferente. Você quer mais de Deus, você vai ter que cavar mais, não é verdade? Então, nós temos aquela parábola onde Jesus afirma que um homem andando ali por uma propriedade rural, um sítio, de repente um pasto, viu um tesouro ali por cima, né? Foi e vendeu tudo que ele tinha. Essa é uma ilustração do reino de Deus. Ele vendeu tudo que ele possuía para ir lá e comprar aquele pedaço de terra que ele viu aquele tesouro, de tão valioso que é o reino de Deus, percebe? Por isso que está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus sempre acrescenta, Ele não dá não, além de dar, Ele acrescenta, muito melhor. Então, esse homem que vendeu tudo para comprar aquele sítio, porque se por cima ele viu um tesouro que atraiu tanto, imagine se cavar o tesouro que não estava por baixo da terra. É assim, amado. Você quer mais de Deus? Se você tem orado, as pessoas têm sido curadas, imagine se você cavar mais no Espírito, buscar mais no Espírito Santo, as maravilhas que o Espírito Santo não vai te usar. Quanto mais você cavar, quanto mais você desejar de Deus, mais Ele vai te dar. Percebe? Então, o Senhor quer ser desejado por nós. Tá? Veja os discípulos no caminho de Emaús, posso citar eles aqui. Enquanto eles não insistiram para Jesus entrar na casa deles, Jesus não ia entrar, Jesus ia embora. Mesma coisa os anjos na casa de Abraão. Abraão insistiu para servir um banquete para eles. E na casa de Ló, então, percebe? Os anjos. Então, o Senhor, junto com os anjos na casa de Abraão, Abraão insistiu para fazer um banquete. E os anjos na casa de Ló, Ló então teve que insistir muito. Então, tudo que você quer do Senhor, você tem que buscar com afinco. Deus quer você o desejando. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz o Senhor Jesus. Bom, essas 3 medidas então, se você está nela, se você olha para a tua vida espiritual, se você olha para a tua comunhão com Deus, você quer mais, você quer nadar de braçada, você quer nadar de braçada, você quer ir para essa 4ª medida, águas profundas, essa medida Deus tem para os escolhidos, tá bom? Eu vou dar o exemplo aqui do nosso pai da fé, Abraão. O nosso pai, nosso Deus Pai que está no céu, chamou Abraão para nadar de braçada. Então, quando que ele fez isso? Quando pediu o seu filho Isaque. Quem deu o Isaque para Abraão? Foi Deus? Deus pediu. E ali tirou o chão. Abraão perdeu o chão. Aí eu falo com você, ou ele nadava ou morria. Quantas pessoas abrem um exame e perdem um chão? Vai conversar com o médico e o médico fala, olha, você tem 6 meses de vida, não sai o chão? Então ou a pessoa nada ali na fé com Deus, ou ela se entrega e morre. Então Abraão aqui, ou ele nadava, Deus que chamou para ele nadar de braçada. Conforme está em Ezequiel 47, o Senhor te leva a nadar de braçada, tá? Então Abraão nadou, obedeceu, perdeu o medo, creu, teve fé e Deus o quê? Proveu o carneiro. Percebe? Então Abraão estava com a água aqui, ó, no lombo, precisava arrebentar, precisava para se tornar o pai da fé, com água aqui não dava, Deus queria mais dele, Deus queria ver onde o coração dele estava, se estava nas coisas, no filho, ou se estava realmente numa fé sobrenatural. Então, Deus proveu o carneiro no lugar do filho de Abraão. Então, o carneiro morreu no lugar do filho. Quando Abraão perdeu o medo, teve a fé sobrenatural, obedeceu a Deus.
Percebe? Então, quando é que você nada de braçada? Quando o Senhor te leva para um nível mais profundo e você não tem medo. E você fala assim, eis-me aqui, como Abraão fez. Percebe? E aí, percebam que Abraão foi levado a nadar, mas conforme Ezequiel 47, verso 5, impossível de atravessar, pois é muito profundo e a carne não deixa. Lembra da primeira parte do vídeo? Nós estamos presos num corpo corruptível. Nós estamos vivendo num mundo corrupto, cheio de pecado. Então é a misericórdia e o perdão de Deus a todo tempo. É pura graça de Deus com nossas vidas. Então Deus trouxe Abraão de volta para a margem, né? Então Abraão voltou para casa com o filho, com seus empregados, mas principalmente com a promessa de Deus selada sobre a vida dele, que ele iria então receber ali o título de pai da fé. Percebe? Então, quando que rompe? Quando você sai daqui para uma medida profunda, quando perde o chão. Vamos lá? Abraão perdeu o chão quando Deus pediu filho. Forte, né? Gideão perdeu o chão quando Deus pediu o segundo boi do pai. Forte. Davi perdeu o chão quando Deus pediu ali ele comprar a eira de Araúna, onde está hoje, né, a cúpula dourada construída que vai voltar para as mãos dos judeus. Não é verdade? Ei, e o próprio lindo Senhor Jesus, o Filho de Deus, vivendo aqui como homem, quando é que ele perdeu o chão? No Getsêmani ele disse assim, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. E o Pai falou, não, o Pai ficou em silêncio. E Jesus imediatamente disse, seja feita a tua vontade, eis-me aqui, Pai, eu vim aqui para isso. Mas Jesus sabia o que enfrentar. Não é fácil, não é verdade? Mas o que veio depois? Então, percebe, quando você vai para um rio tão profundo, Deus te traz. Olha, Abraão, foi lá no profundo, mas ali era o máximo para ele. Ele não é Deus. Tá? Então ele estava ali levando o filho, mas o verdadeiro cordeiro para a humanidade, quem ia sacrificar seria o próprio Deus, que seria Jesus no Calvário depois. Então aquela ali era a medida de Abraão. Foi o máximo de Abraão. Então Deus trouxe ele para a vida de novo, sabe? Trouxe ele para a margem de novo. Volta lá para Sara, volta lá para a tua fazenda e conta o que aconteceu. Toca a tua vida. Só que estava com a promessa. Se tornou o pai da fé. Né? Um empreendedor da época máximo, né? Respeitado em toda a terra lá do Oriente Médio. Esse é o nosso pai da fé, Abraão. Experimentou nadar de braçada. E você? Já teve uma experiência de nadar de braçada? Então, quando você perde o chão, é a quarta medida. Que não é mais água, é rio profundo, correnteza. É você e Deus, ninguém pode te ajudar. É só você e o Espírito Santo. E se você diz para o Senhor, eis-me aqui, Ele te leva, você tem a experiência sobrenatural, não é verdade? Mas aí você volta para a sua vida e continua a sua vida normal, mas você jamais vai esquecer dessas braçadas que você deu com Deus. Jamais você vai esquecer. Então, são 3 medidas boas, né? Mas a quarta medida é a transbordante, conforme Lucas capítulo 6, 38 e também Romanos 12, 2. Experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Forte, não é, gente? Então, nunca, veja bem o que eu vou dizer agora para encerrar, nunca deixaremos a humildade em relação ao Senhor, nosso Deus e Pai. Sempre vamos render graças a Ele por tudo. Experimentarmos uma medida dessa, uma medida exuberante dessa, transbordante com a graça de Deus, a gente pode experimentar. Talvez você está me assistindo já experimentou. Mas a gente volta para a margem, a gente volta a viver no mundo, a trabalhar, a cuidar da família, enfim, observando o mundo e levando o quê? O amor de Jesus a toda criatura, proporcionando essa obra do Senhor crescer aqui na terra, o Evangelho ser espalhado. O Evangelho é o poder de Deus que explode dentro de um homem. O homem diz, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Então toda pessoa que tem uma experiência sobrenatural com Deus, toda uma pessoa que nada de braçada, quando o Senhor leva ela para a margem, né, quando ela volta à realidade da vida dela,
ela não deixa de ser um investidor do reino de Deus, porque ela experimentou o favor de Deus. E você não pode desejar só para você. Quando Deus leva alguém assim, como Ele fez com o Filho dele, então é para todos. Jesus veio para salvar. Ele está no trono, mas deixou aqui o Espírito Santo. E quando você crê em Jesus, você se torna esse rio de água viva, que você leva esse amor, você contagia o seu próximo com esse amor, percebe? Então mais pessoas também vão se tornando uma fonte de água viva. E assim a sua rua, a sua família se torna melhor, a sua rua se torna melhor, o seu bairro, a sua cidade, assim a nação que crê no Senhor se torna melhor, porque se torna com o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça, de amor, de salvação, tem um exército poderoso, tem tudo de bom o reino de Deus, não é? Então, assim, sempre o Senhor terá os seus representantes aqui na terra irradiando o seu amor. Irmãos e irmãs, se você está na medida com água no tornozelo, perca o medo, ore ao Senhor, vai aprofundando águas no joelho, até com água no lombo. Estacionou? Não, o Senhor tem mais para você. Ele espera mais de nós. Sabe o que você faz? Diga assim: Senhor, me escolhe para nadar de braçada. E Ele vai te escolher. Você vai saber esse momento, porque é muito particular. É particular entre você e Deus. E aí então, quando você estiver nadando de braçada, nesse momento em que o chão saiu debaixo dos teus pés. Percebe? Você perde o chão. É um rio muito profundo, você perde o chão. É você e Deus. Ali então você vai ter a sua comunhão, ali você vai ter a sua intimidade, você vai fazer sua oração, o teu sacrifício de jejum, o teu sacrifício de recurso financeiro, o seu voto, que o voto é poderoso, não é? E aí então você vai experimentar o sobrenatural, uma cura, um livramento, uma resposta, enfim. O que pode um dia fazer você perder o chão e ter uma experiência sobrenatural com Deus? A sua vida vai te mostrar. Se chegar o teu dia, chegou o dia de Abraão, de Davi, chegou o dia de Maria, não é verdade? Ela disse: eis-me aqui. E do nosso principal, nosso Senhor e Salvador Jesus, estamos aqui por causa dele. Tá? Então eu quero que você, quando você nada de braçada, você não vai ficar nadando porque você vai cansar e vai morrer, é muito profundo. Então o Senhor te traz para a realidade, porque estamos presos aqui. Só vamos ser 100% como Ele, na glória. Eita glória, morando na eternidade, com essa família linda que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Percebe? O Pai é Espírito. Jesus também é Espírito. E o Espírito Santo também é Espírito, mas só Jesus tem um corpo. E o Espírito Santo que está aqui precisa de um corpo. Ele quer o nosso corpo para morar, seja uma casa de Deus, tá bom? E se aprofunda nas coisas de Deus, tá? Jesus veio na forma humana, por isso Ele é um corpo. E quando nós chegarmos na glória, vamos ver um homem sentado no trono, com as mãos furadas, os pés furados. Ele vem para resgatar o homem, então Ele vem na forma do homem. Se Ele viesse para resgatar os anjos caídos, né, os anjos que um terço do céu que caiu com Lúcifer, se Ele viesse para os anjos, Ele teria que vir na forma de anjo. Ele vem na forma humana. Lindo, não é? Então, irmão, queira mais, cada vez mais queira do Senhor, tá bom? Eu espero ter contribuído. Se somou para a tua vida esse aprendizado, que você compartilhe, tá bom? Que você enche de like aí, compartilhe com seus amigos. Faça um estudo sobre isso também profundo. Eu desejo que você seja uma pessoa muito usada pelo Espírito Santo. Escreve aí seus comentários, vamos conversar nos comentários, tá bom? E me siga também nas redes sociais, tá? No Facebook é Edivaldo Domingues e o Instagram pr.Edivaldo Domingues. Obrigado pelo seu carinho e Deus abençoe. Vamos juntos?